Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória a Deus! Vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador. Aqui pastor Wagner Muniz, e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E meus amados, como você viu aí no refrão desse lindo hino, nós vamos iniciar esse vídeo. Louvado seja Deus, falando a respeito desse lindo hino, alvo mais que a neve, e a polêmica do cantor Kleber Lucas. Sem mais delongas, depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, meus amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo deste canal, o canal Pastor Wagner, a voz que clama, que é o seu canal. E antes de iniciar este vídeo, meus amados irmãos, eu peço a colaboração de todos para deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, e se você é novo por aqui, se inscrever neste canal, amém? Então, meus amados, esse lindo hino que você ouviu aí na introdução deste vídeo, meus amados irmãos, é um hino que foi ali, meus amados irmãos, da autoria de um sujeito chamado Eden Heider Lota. Nasceu em 1839 em Indiana, Estados Unidos. E Eden, meus amados irmãos, ele era oriundo da igreja metodista e ele seguia ali os passos do seu pai. O seu pai foi um pastor que viveu naquela época, e ele ali aprendeu tudo com o seu pai, e ele decidiu seguir os passos do seu pai. É importante ressaltar também, meus amados irmãos, antes que eu me esqueça, que como Eden Heider estava no meio de uma guerra civil, aonde estava num período também que eles estavam lutando pelo abolicionismo dos negros, da escravidão. Então, meus amados, é importante ressaltar que a igreja metodista daquela época também era a favor desse movimento de abolição dos escravos, aonde Eden Heider Lata também lutou por esse movimento. Então, quer dizer, ele não era contra os negros. Meus amados irmãos, os historiadores dizem que ele foi oriundo ali da guerra civil que teve ali em Americana, em New Hampshire, nos Estados Unidos, né? Ali no século XIX. Então ele era pregador itinerante. Durante ali a guerra, ele era um pregador. E também, segundo o que eu apurei aqui na história aqui, isso aqui é somente um resumo, meus amados, só para nós entrar no assunto depois, tá? Que eu apurei aqui também é que ele era um compositor. Ele era um compositor, um exímio compositor, e compôs mais de 150 hinos naquela época, né? Detalhe, ele só escrevia os hinos, e outras pessoas que
que fazia o arranjo. Inclusive eu coloquei aqui, né, até apurei aqui, os arranjos, quem fez o arranjo desse hino, o hino Alvo Mais Que a Neve, foi Henry Perkin, que fez esse lindo arranjo para esse hino maravilhoso, que é o hino Alvo Mais Que a Neve. Um lindo hino, né? Um hino que a composição ornou tudo, a letra, a composição, tudo. A letra, os arranjos, melodia, tudo deu certinho, né? Foi um hino bem composto. E a tradução já foi outro camarada que fez a tradução, meus amados irmãos. A tradução foi Henry Maxwell White, né? E segundo a polêmica que tá acontecendo por aí, uma polêmica nesses últimos dias aí, esse hino deu uma polêmica muito grande. Segundo eles estão falando, dizem que é um hino racista, preconceituoso, né, meus amados irmãos? E o hino, na verdade, meus amados, ele foi totalmente tirado e inspirado. Só para você ver esse hino, ele é um hino tradicional onde vários segmentos religiosos, várias igrejas, denominações, têm esse hino na harpa cristã. E o hino, meus amados irmãos, ele foi ali, dá para você notar que o hino foi totalmente tirado e inspirado pelo Espírito Santo. O hino fala do alvo mais que a neve. É preciso separar, né? Deus está falando aqui, o hino, este hino, a letra do hino está falando da brancura espiritual, que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos deixa alvo mais que a neve. O hino não está falando nada de cor racial, o hino não denota nada disso, né? Não tem uma conotação de discriminação racial. E como esse hino ele foi composto naquele período de tempo onde tinha aquela guerra civil e aonde nos Estados Unidos, meus amados irmãos, estava tendo ali uma luta muito grande pela abolição da escravatura, os escravos ali estavam lutando ali para ser liberto. Então achou-se que o hino tinha uma conotação racista e discriminatória, né? Mas isso é falso, né, meus amados? Quando na verdade o hino é um hino espiritual, onde é cantado por várias igrejas, várias denominações, segmentos, vários países. Esse hino, amados irmãos, ele é cantado no mundo inteiro. E quem na sua Santa Ceia nunca louvou esse hino, né? Alvo mais que a neve, um hino maravilhoso, uma letra muito linda e uma melodia muito linda, né? Então esse hino, meus amados irmãos, ele foi tirado ali de Salmo 51, versículo 7, está dizendo assim: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Isaías, capítulo 1:18 também fala, tem uma parte que fala, né, sobre a brancura, sobre o sangue, que limpa todo pecador, que limpa todo pecado. Apocalipse 7:14 também está dizendo assim: lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, meus amados irmãos, o que o versículo está querendo dizer aqui, o que o texto está querendo dizer aqui, meus amados e queridos irmãos, é a respeito do sangue de Cristo, que lava não a sujeira, não a cor da pele, e sim a sujeira do pecado, a imundícia do pecado. É isso
que o texto está querendo dizer para nós. Aqui também tem uma interpretação de texto também, né, meus amados? Tem que saber interpretar o que o autor estava querendo dizer aqui. Então, e isso trouxe uma polêmica muito grande, né? Por esses dias agora, o cantor Kleber Lucas, juntamente com Caetano Veloso, participou ali de um podcast ali, uma entrevista com Caetano Veloso, e ali foi discutido isso. E ele disse na sua entrevista que o hino soa como se fosse racista e preconceituoso. Kleber Lucas também disse que no Brasil está precisando de uma teologia preta. Olha só, meus amados, que coisa, né? Que polêmica, né? O Brasil precisa de uma teologia preta. E citou James Cone, autor de uma teologia preta lá dos Estados Unidos, né? Verdadeiramente falando, meus amados irmãos, eu queria passar aqui para vocês. Há pouco tempo atrás, esse cantor, Kleber Lucas, um cantor muito conceituado aqui, e aonde ele tem umas músicas muito bonitas, né? Onde ele ganhou uma certa projeção nacional no meio gospel, como cantor gospel, foi consagrado pastor, depois ele passou para o outro lado, né? E a gente ficou sabendo que ele foi para os Estados Unidos, e deve ser isso. De lá ele veio com essa mente já meio modificada lá, né? Porque lá nos Estados Unidos tem um movimento racial muito forte lá nos Estados Unidos. Então ele veio já com esse pensamento de lá, e ele citou isso. Então, meus amados, a minha revelação, o que Deus está revelando sobre isso, sobre esse hino, o que Deus revelava para mim, eu estava orando sobre esse assunto, estava meditando, meus amados irmãos, e Deus falou forte, Deus testificou forte no meu coração, que Satanás ele tem uma fúria muito grande dos clássicos de Deus. Esse hino é um clássico de Deus, é uma joia preciosa. Olha, meus amados irmãos, quem nunca cantou Alvo Mais Que a Neve? Quem nunca cantou essa melodia maravilhosa, meus amados? Esse hino lindo, aonde várias nações cantam esse hino. Então Satanás, ele se levantou com uma grande fúria. E veja a astúcia de Satanás, meus amados irmãos. Ele lança assim uma picuinha, assim, uma coisa mínima assim, para fazer uma grande confusão. E foi o que aconteceu. Na verdade, o diabo usou este homem aí, a qual eu acabei de citar anteriormente, e ele teve essa infelicidade de fazer esse comentário e causou toda essa polêmica, né? E é isso que Satanás quer fazer. Satanás ele quer semear dúvida na sua mente. Satanás ele quer colocar você em dúvida quanto às coisas de Deus, né? O que o diabo disse? O que o diabo disse na boca da serpente? Ele ali transfigurado ali na serpente para Adão, né? Não come, Adão, porque positivamente não morrerás, sendo que Deus tinha dito totalmente inverso, né? Adão, do dia que comeres, morrerás. E ele, o que ele colocou? Ele não mexeu na frase toda, ele só colocou, não, positivamente, não morrerás. Bastou isso, amados irmãos, para Adão cair na astúcia de Satanás. E Satanás, ele vem trabalhando dessa maneira até os dias de hoje, colocando dúvida
quanto à sua fé, colocando dúvida quanto você crê nas coisas do Senhor, colocando dúvida na sua trajetória espiritual, porque Ele quer que você saia da presença, porque Ele quer que você duvida das coisas de Deus, que você volte para trás. É o que está acontecendo. Na verdade, irmãos, são pessoas apóstatas. O que é uma pessoa apóstata? É uma pessoa que voltou para trás. É aquele ditado que diz, lá no livro de 1 Pedro, o cão voltou ao seu próprio vômito. Então tem muita gente, amados irmãos, que experimenta o Evangelho, que sabe que o Evangelho é bom, que sabe que Jesus ele cura, batiza, restaura, salva, batiza com o Espírito Santo, mas ele, amando as coisas do presente século, ele volta para trás novamente para servir o mundo, para servir a imundícia que há nesse mundo. Então eles acabam dizendo essas besteiras, essas heresias, meus amados irmãos, quanto às coisas de Deus. Os hinos totalmente espirituais para a gente louvar a Deus, esses hinos da harpa cristã. São hinos que, sem sombra de dúvidas, Deus inspirou para colocar ali na harpa cristã, para nós cristãos se deliciar com um hino desse, irmãos. Esse hino é uma maravilha de Deus, né, meus amados? Então, a minha conclusão sobre essa mensagem, sobre esse vídeo, meus amados, é que o que eu concluo sobre tudo isso que eu disse para vocês, eu concluo, amados irmãos, é que Satanás ele está fazendo de tudo para reverter, descredibilizar as coisas de Deus, as joias de Deus, que pode ser um hino, pode ser uma mensagem, uma palavra, pode ser uma igreja, pode ser um servo de Deus, um pastor conceituado. Ele está desesperado, Satanás está desesperado, meus amados irmãos, mas nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e aquele que sabe da verdade jamais abandona a verdade, e Deus, Ele quer que você fique com a verdade. Então, meus amados, esse hino é uma maravilha de Deus, e eu quero dizer para você, continue cantando, louvando esse hino. Na próxima Santa Ceia, você vai ser o primeiro a ouvir esse hino. Depois dessa polêmica, esse hino, se tivesse direitos autorais, o dono dos direitos autorais já estava ganhando aí um bom dinheirinho aí com esse hino, porque ele está sendo bastante executado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É assim, meus amados irmãos, as coisas de Deus, quanto mais você persegue, mais elas crescem. Então eu vou ficando por aqui neste vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?